O divórcio, a separação de um casal, não é nenhuma tragédia. Tragédia é um suicídio ou um homicídio que ocorre porque não houve um divórcio ou uma separação. Isto sim é uma tragédia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Cá estamos para mais uma conversa inspiradora com uma mulher e desta vez é uma psicóloga social, professora universitária com mais de uma década de experiência. Ela também gosta de ser identificada como ativista pela saúde mental. Vocês vão perceber exatamente do que se trata. Falo-vos da Stella Langer, que também é autora. Ela já escreveu alguns livros muito interessantes. Um deles, aliás, todos eles falam sobre uma personagem que se chama Sara. Vamos também falar deste livro. Aliás, eu conheci a Stella porque mandou-me este livro que eu li e gostei muito. Tem uma história que retrata a vida de várias mulheres, aliás, os desafios que várias mulheres vivem. Portanto, a Stella escreveu este livro, acredito eu, com muito amor e dedicação. E quando eu recebi o livro da Stella, por acaso fiquei surpresa porque não a conhecia. Quando comecei a ler o livro, eu percebi exatamente porque é que ela mandou este presente, porque de facto tem muito a ver com os temas que nós trazemos aqui na mesa de podcast para discutir e vários desafios que as mulheres vivem no dia a dia. Stella Langer, muito bem-vinda ao Podcast para Elas. Olá, Lima, muito obrigada. Olá a todos que nos acompanham. Parabéns pelo programa, pelo projeto. Muito obrigada. Obrigada, Stella. É um prazer receber-te aqui. Eu vou começar por ler esta mensagem bonita que escreveste quando mandaste. É tão bom quando nós recebemos uma mensagem de carinho de pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, que nós conhecemos virtualmente, no caso. Desejo que com este livro continue despertando em si a vontade de lutar por um mundo menos cruel com as mulheres. Para a Lima, com muito carinho, Stella Langer. Este presente chegou-me no dia 22 de fevereiro. E desde então fomos falando, sim, né? Várias vezes, Stella. Então, olha, muito obrigada pelo presente. Muitos parabéns pela obra. Obrigada. Reli algumas vezes. E, de facto, este livro retrata o desafio que muitas mulheres vivem no seu dia a dia. Mas, Stella, antes de nós entrarmos para o livro, acho que seria interessante falarmos um pouco de ti. Por que decidiste estudar psicologia e ser ativista pela saúde mental? Uau! Por que estudei psicologia? Eu acho que a vida levou-me para lá. Okay. Porque nunca foi meu sonho ser psicóloga. Normalmente, quando nós somos crianças, nós temos sonhos profissionais. Pois. Eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. E eu sempre quis ser jurista. Ok. Toda a minha adolescência, ensino secundário, eu tinha esta ideia de que eu ia fazer direito. Só que eu tive alguns desafios acadêmicos, nunca me dei muito bem com a geografia. Okay. E na altura, para fazer o curso de Direito, nós tínhamos que fazer letras. E a disciplina de Geografia vinha no grupo das letras. Então, eu logo fiz a 10ª classe, eu disse, olha, com Geografia não vou muito longe. Acabei fazendo Ciências com Biologia. Ali eu tive que repensar. Pois. Agora, o que eu faço, o que existe? E depois tem aquela coisa, quando nós falamos de orientação profissional, falamos sempre da influência da família. E a minha família sempre incutiu-me aquela ideia de que eu deveria fazer medicina. Medicina é aquele curso promissor e tudo mais. Que garante um bom emprego. E na altura era automático. A pessoa terminava o curso e já tinha lá uma colocação. Sim. Mas eu, no fundo, nunca achei que eu levasse jeito para a medicina. Eu, quando vejo alguém doente, fico triste. Eu, quando vejo sangue, fico apavorada. Ok, então mas não era para ti. Não era para mim. E quando eu fui fazer a inscrição para os exames de admissão, na UEM, nós tínhamos 2 opções. Tinhas que ter a primeira e a segunda. Pronto, já que a família quer medicina, vamos lá para a medicina. A segunda, qual é? Eu fui olhar para o edital, olhei, regra de eliminação de hipóteses. Psicologia me parece interessante, vamos lá ver. E eu tinha uma perspectiva de psicologia totalmente diferente do que eu fui estudar. Eu tinha em mente a questão da psicologia clínica, de olhar para as pessoas, identificar transtornos e tudo mais, e na altura nós nem sequer tínhamos psicologia clínica na UEM. Okay. E candidatei-me. E candidatei-me para a Universidade Pedagógica também.
E fui admitida para as duas instituições no curso de psicologia. Depois acabei optando por ficar na UEM e foi assim que eu fui parar na psicologia. Sim, senhora. Foi mesmo assim. E depois de terminares, o que é que fizeste? Terminei o curso, comecei o mestrado. Ok. Eu fiquei com a ideia de que fazendo um mestrado em Direitos Humanos ia compensar aquela Stella que queria ser jurista. Mas quando eu fui para fazer a inscrição, já não haviam vagas para o curso de Direitos Humanos. E na altura, penso que era o diretor dos cursos de pós-graduação, sentou comigo falando de um curso que ia iniciar, que era o curso de Direitos Sociais, e falou-me um bocadinho do curso. E acabei aderindo. Okay. E foi assim que eu comecei a fazer o meu mestrado na Faculdade de Direito da UEM também, e fiz o mestrado em Direitos Sociais. No meio do mestrado, comecei a trabalhar na Liga dos Direitos Humanos. Achei que ia tudo a condizer. Eu pensei, uau, aquela jurista lá, de algum modo, vai se encontrar. Então, comecei a trabalhar na Liga dos Direitos Humanos. Comecei mesmo no departamento jurídico, no atendimento às pessoas. E depois, comecei como estagiária, na verdade. No departamento jurídico. E depois, quando fui contratada, passei para o departamento de tráfico, tráfico de órgãos e partes do corpo humano. E foi assim. E foi assim, mais ou menos este trajeto, sim. Estiveste lá na Liga durante quanto tempo? Na Liga eu estive lá durante 2 anos e meio. Sim, 2 anos e meio, porque depois o projeto terminou e as pessoas foram dispensadas. E dali é que entrei para a docência. Passei dali para o Instituto Superior Monitor. Trabalhei lá durante algum tempo e dali fui para a UEM, onde estou até hoje. Mas não era isso que tinhas sonhado, Stella? Não, nem de longe. A minha mãe sempre diz assim, e ela sempre diz isto e eu levo isto para a vida. O mundo dá voltas, o importante é estarmos sempre preparados. Eu nunca tinha sonhado em ser professora, nem de longe. Tanto é que quando eu terminei o curso de psicologia, um dos meus professores convidou-me para ser monitora na disciplina dele. Eu recusei de cara, toda debochada. Não, isso definitivamente, não é para mim. Dar aulas não é para mim. E eu estou aqui. 10 anos depois. 10 anos depois, a dar aulas. Então, e o que é que mais gostas? No processo de dar aulas? No processo de dar aulas, exatamente. Gosto do que aprendemos com os alunos. Parece que não, mas nós aprendemos muito na sala de aulas. Principalmente quando, na questão da psicologia, eu leciono nos cursos de Psicologia e Desenvolvimento e Educação da Infância. Então, tem a ver com o ser humano, a criança, o adulto em vulnerabilidade. E nós temos pessoas lá que trazem as suas próprias experiências, trazem experiências de pessoas próximas, e nós vamos percebendo que, pronto, esta teoria, se calhar, para o nosso contexto, não se adequa tanto e sempre vamos aprendendo sobre isso. Por exemplo, eu formei em Psicologia e não em Desenvolvimento e Educação da Infância, e sempre que eu estou numa turma de curso de Desenvolvimento e Educação da Infância, eu aprendo muito sobre a criança. Então, eu acho que o que nós aprendemos na sala de aulas com professores é a melhor parte de dar aulas. É interessante porque, na verdade, a dar aulas és a pessoa que mais fala, no caso, mas mesmo assim aprendes. Sim, e a abordagem que se tem hoje na educação, do ensino centrado no estudante, parte desta ideia de que o professor está ali como moderador apenas. O estudante chega com um nível de conhecimento, para que ele possa chegar no outro nível de desenvolvimento, precisa de um mediador, de alguém que tenha mais experiência, mais conhecimento na área, mas ele é o principal ator do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, é nesta atuação do estudante que nós, como professores, conseguimos aprender, diferente daquele modelo que nós tínhamos em que o professor era visto como detentor de conhecimento. Ele chegava ali, sabia tudo, ditava os apontamentos. Nos testes tínhamos que escrever exatamente aquilo que o professor disse, o professor ditou com aquelas vírgulas. Hoje não, pelo menos no ensino superior não. Tem que investigar mais, tem que procurar saber, tem que falar mais, tem que interagir mais. E é aí mesmo onde nós aprendemos. Eu até costumo dizer na sala, olha, se nós estamos aqui a falar de algum assunto e vocês vão ler alguma coisa que
que é diferente ou até mesmo contraria aquilo que nós estamos a falar. Tragam esta informação, vamos falar, vamos discutir. E é aqui mesmo onde nós aprendemos muitas coisas. O importante é que cada um consiga defender e fundamentar a sua ideia. Exatamente. Ninguém está errado. Exatamente, exatamente. Uma boa abordagem. Nos nossos tempos, não, era mesmo sentar, apontamentos, aquilo que o professor dizia era aquilo. Era dado como o correto. Né? Era como se fossem dogmas a certa altura. Sim, exatamente. Era aquilo e ponto final. O aluno tinha que fazer exatamente o que o professor dizia. Mas é bom, tem que voltar à escola para tentar ter esta experiência diferente, né? Que agora as universidades trazem. E a Sara, tu também sonhaste esta coisa de ser escritora, ou é algo que também surgiu assim de nada? Um bichinho que foi nascendo e despertou-te? Não sei se diria do nada, porque desde criança sempre gostei de escrever. Ok. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo muito, eu tenho muitos papéis. Sempre que eu tenho uma ideia, eu escrevo num papel, depois guardo, depois perco, depois volto a escrever. Eu gosto muito de escrever. Sempre que eu tenho uma ideia, eu ponho no papel. E desde criança eu sempre fiz isso. Eu escrevi, eu lembro que eu fazia resumo de novelas. A minha mãe depois ia para o serviço, digitava aquilo, trazia. Ela tinha tanta paciência. Ela apoiou muito este lado meu. Eu assistia uma novela inteira, depois fazia o resumo daquela novela ou do capítulo, ou criava alguma coisa. E lembro que na adolescência eu decidi escrever um livro. O título, eu lembro, era O Drama de Sara. Era uma princesa num mato, qualquer coisa assim parecida, mas eu queria trazer a ideia de uma menina, de uma princesa, num desafio, e era mesmo o drama de Sara. O personagem Sara, eu sempre gostei, não me perguntei porquê, porque não sei mesmo, mas sempre veio, sempre veio isto. Mas aquilo, depois passando para o computador, foram mais ou menos 10 páginas, acho que até tenho ainda hoje, mais ou menos 10 páginas, e não liguei muito. Quando fui trabalhar na Liga dos Direitos Humanos, um dos aspectos que me marcou muito foi a questão da violência doméstica. Nós tínhamos lá casos de homens, mas a maioria eram mulheres. E começou aqui esta minha inquietação. Na minha cabeça, na altura eu era muito nova, eu pensava, se meu marido me bate, eu levo as minhas malas e vou embora. Era muito simples na minha cabeça. Então eu decidi fazer uma pesquisa. Eu ia participar para o Congresso, o segundo Congresso Nacional de Psicologia. Decidi fazer uma pesquisa onde eu queria poder explicar cientificamente o que mantém as mulheres no relacionamento abusivo. Então, tratei lá, pedi autorização e tudo, e fiz a pesquisa. Na altura, a imaturidade científica também, se calhar, os meus achados não foram muito diferentes de todos os outros artigos que nós temos, questões culturais, questões de dependência financeira e tudo mais. Fiz a pesquisa, apresentei, participei no congresso e ficou por isso mesmo. Com o andar do tempo, eu fui percebendo estas questões e isto me desafiou muito, porque eu venho de uma família de muitas mulheres. Eu tenho muitas tias. E eu sempre tive... A imagem da mulher, para mim, sempre foi muito bonita, de um ser muito cuidado, muito protegido. E o meu primeiro contato com mulheres em sofrimento veio, de certa forma, destruir um pouco disto. Eu percebi que não, existem mulheres que estão a sofrer. Nem tudo é tão bonito como está acontecendo na minha casa. Então, começou aqui este interesse por esta área, até que em algum momento eu decidi fazer um novo estudo, uma nova pesquisa. Uma das vantagens de estar na universidade é que nós somos praticamente obrigados a pesquisar. Então eu disse, olha, eu já sei quais são as causas, mas como é que isto impacta na saúde mental destas mulheres? Vamos lá ver a parte interna, a parte emocional destas vítimas. Foi quando eu decidi fazer uma nova pesquisa, sabendo quais são os fatores para a permanência nesta relação, mas vamos ver qual é o impacto emocional. E comecei a fazer a pesquisa. Mas a qualidade das entrevistas era tão grande, tão profunda, que eu disse, olha, se eu tiver que respeitar todas aquelas regras para a elaboração de um artigo, eu vou perder muita informação e a parte da emotividade vai ficar de fora. Uma das principais características, eu não sei se a Lima conseguiu perceber neste livro, é que tem muita emoção. Tem muita emoção. Há quem chora lendo o livro. Ninguém chora lendo um artigo científico. Então, eu disse, não, eu vou voltar a escrever. Deixa-me resgatar o drama de Sara. E comecei assim. Eu percebi nas primeiras entrevistas que existiam mulheres que pensavam em tirar a própria vida.
para poder sair desta angústia que eram os relacionamentos. Foi assim que nasceu o livro Suicidaram a Sara. Então, só que eu percebia que não é porque ela simplesmente decidiu pôr fim à própria vida, acordou, uau, deixa-me morrer. Foi todo um cenário criado por toda uma sociedade que a conduziu até lá. É por isso que eu brinquei assim com a palavra suicidaram. Sim. Gramaticamente isto não existe, mas eu permiti-me fazer uso da palavra desta forma para mostrar que não, são as pessoas que levam as outras ao suicídio. Certo. E foi fazendo assim as pesquisas, e foram muito profundas. Eu tinha esboçado um roteiro, eu sabia mais ou menos como é que eu queria a história, até encontrar um caso de tentativa de suicídio, mas cada entrevista conduzia-me... Foi um efeito bola de neve. Okay. Eu terminava a entrevista e eu dizia, uau, agora eu preciso encontrar mulheres que estejam a passar por isto. Agora eu preciso encontrar mulheres... Então, cada história levava-me a outra. E outras mulheres diziam, olha, eu conheço alguém, vou falar com ela, se ela aceitar, tu vês como fazes e conduzes a entrevista. E foi assim que nasceu Suicidaram a Sara. E no fim mesmo, eu parei, eu disse, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu mudei muito depois. Mudei no sentido da forma como eu olho para as pessoas, para as mulheres. Sou imperfeita, claro, tenho 1001 defeitos, mas a forma como eu olho hoje para a mulher, até mesmo para os homens, para o sofrimento, é muito diferente. E eu senti que eu tinha feito uma viagem. Foi daí que nasceu esse pequeno título, Uma Viagem pelo Sofrimento Psíquico das Mulheres Vítimas da Violência Baseada no Género, porque eu senti que eu tinha feito uma viagem e que nem estava a conseguir voltar. Foi intenso, viveste cada momento, cada eu história. Lembro-me de conversar com dois colegas, o Isaías e a professora Quitéria, e eles diziam, não é tua história, sai disso. Tu como psicóloga sabes muito bem que não podes ficar na história dos pacientes. Então, mas não foi fácil, porque são pessoas, algumas conhecidas, que eu fui lá só porque eu sabia de uma questão, mas fui perceber o outro lado da história e a profundidade da dor. Então, escrever foi um desafio muito, muito grande. Não foi um trabalho agradável. No final do dia, eu acho que foi bom, porque sempre que alguém lê, há pessoas que decidem se curar depois de ler. Há pessoas que trazem um retorno muito bom, decidem falar e também tem esta transformação no olhar. Por esse lado é bom, mas o exercício de mergulhar nessas histórias foi muito intenso. Imagino. Imagino se só de ler a pessoa fica impressionada. Mas o mais interessante, Stella, é que apesar de nós já conhecermos, ainda que seja de uma forma muito superficial, estas realidades todas, mas a forma como tu escreveste, nós vivemos essas histórias de uma forma mais profunda, mais detalhada e conseguimos perceber de facto o desafio que muitas mulheres vivem, principalmente num contexto cultural, não é? Porque tem muito a ver com a forma como as pessoas vivem, as questões culturais, as tradições das famílias moçambicanas, principalmente aqui na cidade. Eu tenho essa curiosidade. Aqui na cidade ainda vive-se muito destas histórias aqui partilhadas? Vamos dizer assim que nas casas do Samachil também acontecem essas histórias? É verdade que a minha amostra, porque tudo começou com uma pesquisa, a minha amostra não é significativa. Eu fiz o projeto com 50 mulheres e no meio disto algumas desistiram. Quando nós fazemos uma pesquisa existe essa abertura, a pessoa pode desistir. Olha, Stella, falamos sim, mas não escreve aquilo que eu te contei. Então, mas mesmo não usando, ou seja, não trazendo estes nomes como referência, elas não queriam que as histórias fossem partilhadas. E a pessoa é livre, não é? É por isso que nós temos o consentimento informado. E a pessoa é livre para poder desistir. Existem experiências muito interessantes que eu lamentei muito por ter de retirar e fizeram muita diferença, mas não tinha como. E mesmo assim agradeci por isto, pela oportunidade que elas deram e foi mais uma oportunidade para perceber que há muita dor envolvida. Para tu falares de um assunto e depois te arrependeres de ter falado, mostra que ali existe muita dor envolvida. Mas isto eu queria responder à sua questão para dizer que, apesar de ter tido na mostra mulheres de diferentes províncias, todas elas estão aqui em Maputo. Todas elas estão aqui, estão na cidade, estão nas empresas, estão nas universidades, estão por aqui todas elas, algumas em empregos formais, outras informais, mas estão aqui. Isto para dizer que está a acontecer aqui na capital. Sim.
Enfim, pronto, é uma realidade dura. Independentemente de onde aconteça, né? É uma realidade muito difícil. Mas este recuo que mencionaste, que algumas mulheres tiveram depois das conversas, reflete muito do que acontece no dia a dia das mulheres que sofrem violência doméstica. Muitas vezes, naquele momento da zanga, do desespero, da angústia, elas vão, metem uma queixa, mas tempos depois retiram. Né? Por que isso, com base na tua experiência, Estela, por que isso acontece? Falaste dos motivos que são conhecidos, mas era interessante também tu mencionares, para ficar claro, estes motivos que fazem com que as mulheres de facto permaneçam. Bem, com base no que eu pude apurar no estudo, porque não é com base na minha experiência, quando nós falamos sobre cultura, estamos a falar de todo um conjunto de crenças, de atitudes, padrões de comportamento que são ensinados às pessoas no processo de educação informal, muitas vezes, embora alguns aspectos possam também ser transmitidos na educação formal, mas grosso do conteúdo é na educação informal, que é aquela que ocorre dentro de casa, na socialização primária, que é mesmo de pais para filhos, de avô para filhos. Nós ensinamos formas de ser, de estar, que influenciam na nossa forma de sentir, por conseguinte vão influenciar no nosso comportamento. Quando nós dizemos que temos uma mulher que vai submeter uma queixa e depois se arrepende, eu tive a oportunidade de ver o que acontece, o que está por detrás disso, a Sara passa por isso. Há toda uma consciência ali a acusar. É teu marido, é o pai dos teus filhos, tiveste coragem. Ainda nem vieram os outros, mas este exercício mental é feito pela própria vítima. E tudo isto onde começa? Começa em tudo que ela foi ensinado durante todo o processo. Começa porque ela está dentro de uma narrativa onde o auge na vida da mulher é o casamento. Estás a denunciar o teu marido, estás a destruir isto, o que é que te vai sobrar? Então, são reflexões que a própria pessoa vai fazendo e aquilo pesa muito no final do dia. Pois. As nossas ações são determinadas pelas nossas decisões, pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças. Exato. Então, eu tenho toda esta dor física, mas há aqui algo inconsciente que está a determinar a minha forma de agir. E eu vou lá e retiro a queixa. Mesmo sabendo que se ele voltar para casa eu vou ser agredida mais uma vez. Por vezes são as crianças também que são agredidas dentro da família. Sim. Mas parecendo que não, parece ser algo muito pequeno. Mas isto pesa muito no final do dia, naquilo que é a decisão desta mulher. Pois. Temos ainda casos de vítimas que passam por a exposição prolongada e reiterada a cenários violentos alteram a nossa forma de pensar, afetam a cognição das pessoas. Então, o fato de estar ali naquela situação, existem casos, é o caso da Dorinha, por exemplo, que acaba vendo o agressor como a única pessoa que a pode ajudar, paradoxalmente. É incrível isto. Então, todas as pessoas vão dizer que, olha, o teu marido é isto, tens que denunciar, as publicidades estão ali e tudo mais, as propagandas, mas olhas para os lados e vês que sair desta relação é pior do que ficar. Vou fazer o quê? Cresceu numa narrativa em que a mulher depende do homem, está numa relação onde esta ideia já tem sido exacerbada porque tem um marido que lhe diz, olha, é o caso da Dorinha, tu não és nada, tu não sabes nada, sem mim para onde é que tu has de ir, com esses filhos que tens, quem é que te vai querer? Então, a vítima olha para os lados e vê que realmente não tenho muitas opções e ainda tem crianças. Para onde é que eu vou com essas crianças? Para onde é que eu vou com essas crianças? Aqui, pelo menos, elas comem. É um exercício mental que ela vai fazendo, é uma análise que ela vai fazendo e, no final do dia, considerando todas as possibilidades, sair da relação torna-se pior do que continuar. Olha, eu vou me sacrificar pelos meus filhos, meu marido vai bater-me, vai violentar-me sexualmente, vai humilhar-me, mas ao menos estou debaixo de um teto, continuo casada, continuo com a aliança no dedo, os meus pais continuam com uma filha no lar, porque existem estas questões. Quando nós olhamos para uma comunidade, está lá uma menina, uma jovem que casou, é uma honra para aquela família, muito grande. E isto, a certa altura, pesa muito na decisão, porque não é simplesmente
A Sara que está a sair no relacionamento abusivo está, de alguma forma, a desonrar aquela família, está a retirar do pódio, do auge, aquela família. Então, no final do dia, tudo isto conta para a decisão desta mulher. É verdade. E, infelizmente, muitas vezes, nós acabamos nos cansando desta mulher. Se for uma amiga, se for uma irmã, mas ela já foi, já voltou, estamos cansados dela. É preciso acolher esta mulher. 15, 20, 30 vezes que ela vai e desiste, é preciso acolher esta mulher, ouvi-la quantas vezes for necessário. A Lima perguntou sobre aquelas que denunciam, aquelas que nunca fazem a denúncia, mas reclamam durante anos. E nós nos perguntamos, mas por que não sai? Eu mesma já me fiz essa pergunta no início da minha carreira. Mas por que simplesmente elas não saem disto? Me parece tão simples. Há quem diga que são questões financeiras. Nós temos mulheres que são elas as provedoras na família. Exatamente. E são vítimas dos relacionamentos abusivos, são vítimas de violência de todo tipo. E nós não vamos usar este argumento. Então, está muito além da questão das finanças, da questão da dependência emocional de que se fala. Sim, também influenciam, mas as questões culturais, aqueles valores que nos são incutidos sobre o que é ser mulher, influenciam muito no final do dia. É todo um conjunto de coisas que contribui para que a mulher fique. Bom, Stella, tu neste livro trazes a história da Sara, portanto, é esta pesquisa, estas conversas todas que tiveste compilado numa única história, com uma personagem que se chama Sara. A Sara é uma menina, é uma jovem que saiu de uma zona rural, onde vivia com os pais, e mudou-se para a casa dos tios, porque queria dar continuidade com os estudos. Chegada lá, começou a viver vários desafios. Esta é uma realidade que muitas famílias vivem. É um fato. Muitas famílias nas zonas rurais mandam os seus filhos para a casa de parentes, em locais onde tem uma escola secundária ou uma universidade. Então, este primeiro passo é bastante familiar, né? Familiares a mandarem os seus filhos para outros familiares com esta perspectiva de dar continuidade à educação ou procurar algum tipo de melhores condições de vida, digamos assim. Mas no caso da Sara, ela ia estudar. A Sara chega lá, começa a estudar, e o primeiro desafio que ela vive é o assédio que sofria por parte dos professores, que também é um problema muito grande, não é? Há pouco tempo circulou pelas redes sociais, não só um estudo feito pelo CIP, que dentre 10 jovens, 6 são assediadas sexualmente pelos professores nas universidades. Então, isto é muito grave. Este é um número muito, muito grande. Aliás, eventualmente até nem reflete aquilo que é a realidade, porque quando se conversa com as meninas, consegue-se perceber muito mais a dimensão e a gravidade desta situação. Tu que és professora, Stella, ai, meu Deus, alguma vez já recebeste esse tipo de denúncias por parte de alunas? De denúncia ou partilha como mulher, como psicóloga? Muito, muito. E uma das coisas que eu percebi é, depois de ter publicado este livro, nas minhas aulas eu sempre encontro um espaço para falar sobre esta questão da violência baseada no gênero contra mulheres e contra homens também. Não se fala muito, mas existe. Então, eu acho que isso dá um espaço porque as pessoas sentem que passam por alguma situação, olham para mim e dizem, se ela fala assim, é capaz de entender a minha situação. Então, sempre aparecem. Aqui, a Lima está a perguntar sobre o assédio na universidade, onde partimos do princípio de que já estão a entrar para a fase jovem, adulta, mas começa mesmo na escola secundária, e há quem diga até que primária, não vou afirmar porque não tenho nenhum estudo sobre isso, mas há quem diga até que até no ensino primário. Então, estamos a falar de escola secundária, estamos a ver os meninos dos 12, 13, 14 anos, são crianças. Na universidade são crianças, na escola secundária são crianças. Então, a criança não tem ferramentas, não tem capacidades, não tem um repertório, nem sequer cognitivo, tampouco emocional, para lidar com o assédio. Mais grave ainda porque o assédio é aquela questão que depende muito do ônus da prova. Exato. Como é que tu vais provar que o olhar do professor é de assédio? Como é que tu provas isso? E é nestes casos que, faltando esta prova, faz com que
estes professores perpetuem esta conduta, porque dificilmente vão ser incriminados. Mas é uma realidade que nós temos. Então, as pessoas falam, mas nem tanto. Há muito silêncio à volta disto, as instituições. Eu tive a oportunidade de ver o estudo do CIP. De longe, é muito menos do que é a realidade. Muitas instituições estão a desenvolver um trabalho muito bonito nas universidades, até mesmo nas escolas secundárias, para combater esta situação, mas é uma realidade. E o desafio que existe é mesmo isso que estavas a dizer, é que as meninas, elas não têm capacidade de conseguir lidar com esses sentimentos, esse desafio todo. E o que eu percebi da tua obra e que também reflete-se na vida real, aliás, isto é vida real, é uma parte do que tu trouxeste das conversas que mantiveste com várias mulheres, mas entretanto eu consegui também perceber de algumas conversas que eu já tive com mulheres que já passaram por esta situação, é que primeiro sentem-se quase que limitadas pelo fato do professor ser professor. Ele tem uma posição, né? Tem um nome. A escola, se o contratou, normalmente o professor é uma figura respeitada, idônea. Então, se eu, Francisca Maria, vou fazer uma denúncia contra aquela figura muito respeitada, quem é que vai acreditar em mim? E como dizias, que provas eu tenho? Mas o que eu gostava de perceber, essas escolas hoje em dia estão mais abertas, mais flexíveis para ouvir e tentar elas mesmas investigar esse tipo de casos, independentemente de haver provas ou não. Depois, há um outro aspecto. Quando as meninas são novas, primeiro também elas não sabem o que é assédio ou não conseguem identificar o que é certo ou errado. E segundo, muitas vezes elas não partilham, com medo, não partilham com absolutamente ninguém. E é o que estava a acontecer com a Sara neste livro. A Sara não partilhou com nenhum dos familiares. Em algum momento partilhou com uma amiga que também percebeu que tinha várias outras meninas que viviam a mesma situação na escola. E partilhou com uma professora que lhe disse, olha, não é a primeira vez, aconteceu com outras meninas, foi uma professora. E é esta a realidade. E mesmo nos casos em que os estudantes aparecem e falam, é mesmo de forma tímida, como se fosse uma possibilidade, como se fosse caso de um outro colega, mas tu paras e dizes, não é outro colega, é ele mesmo, é ela mesma. E nunca temos nomes. Mas a recomendação é que sempre se denuncie. As vítimas têm esta possibilidade, mas tudo isto sempre cai por terra justamente por causa do ônus da prova. Nem todas as pessoas, todas as meninas, todos os meninos vítimas do assédio no ambiente acadêmico têm esta possibilidade de provar, porque o assédio é algo que ocorre de forma muito sutil, bastante sutil. Raramente existem evidências que podem ser usadas. Então, e sabendo que não vai acontecer nada, e o tal professor eu sempre o vejo ali com a professora Stella, como é que eu vou aproximar? Se calhar são muito amigos, se calhar ela sabe, e as vítimas sempre acabam se colocando em silêncio. Casos ainda em que o professor até pode dizer, mas ela é que me assediou, não existe. Quando nós falamos de assédio, estamos a falar de alguém que está numa posição de vantagem, numa posição superior. A estudante até pode estar a ter um comportamento inadequado, mas ainda assim não é assédio, ainda assim é este professor ou esta professora que é figura de autoridade, inclusive para educar aquela menina, aquele menino, aquele estudante que se está a comportar de forma inadequada. Afinal de contas, ele ou ela é o professor na sala de aulas. Então, esta ideia de que eu ouço muito nas redes sociais, as meninas agora fazem isto, fazem aquilo, não é assédio. É uma criança, você como professor, você como professora na sala de aula, está ali justamente para além de transmitir conhecimento científico e mediar este processo de construção de conhecimento científico, para educar, para falar sobre estes comportamentos. Eu faço questão, na minha sala com os meninos, eu falo sobre isto, a forma como nós nos colocamos na sala, o decoro e tudo mais. É verdade, não justifica, mas nós também precisamos ensinar os meninos, as meninas, a saberem ser, a saberem estar, a saberem colocar-se nessas situações, inclusive a fazerem estas denúncias. Sim. Então, é importante
pessoa perceba que ele está ali como uma autoridade e pode corrigir prontamente estes comportamentos. Exatamente. Mas eles sempre refugiam-se nessas questões. Porque a saia que ela usa, porque o batom que a estudante traz. São estes argumentos nos casos de assédio, nos casos de abuso sexual também, e que não faz sentido. Nós temos bebés de fraldas a serem vítimas de abuso sexual. O que é que nós vamos dizer? Então, nunca é culpa da vítima. Uma das coisas que eu gostaria de sublinhar aqui, para todas aquelas pessoas que são vítimas, elas nunca são culpadas. Elas são vítimas. E elas podem travar uma luta para saírem do lugar de vítimas para sobreviventes. Mas nunca podemos culpar uma vítima. Ele te bateu porque tu fizeste isto. Foste violado, o que é que estavas a fazer na rua a esta hora? Não. A vítima é sempre vítima. Exato. E o agressor, no caso, ou o assediador, tem que ser penalizado pelos atos dele. Exatamente. Bom, este é realmente um tema muito interessante. E vem aí Dia dos Professores. Acho que é um período que, sinceramente, eu espero que as escolas, que os professores façam uma reflexão muito profunda sobre estas situações, porque muitas vezes as meninas abandonam a escola por causa de situações de assédio. Muitas meninas têm medo de ir à escola, elas não conseguem exteriorizar as razões pelas quais já não querem voltar a uma escola. Isso mata futuros, isso mata sonhos, mata esperanças e acaba não contribuindo para o desenvolvimento do país, principalmente numa situação onde que a maioria da população são mulheres. Se nós não temos estas mulheres a terem acesso à educação, elas, consequentemente, não vão participar ativamente no desenvolvimento econômico e social do país. E é muito triste quando isso acontece. Então, é papel também, é responsabilidade também das escolas tomarem atitudes para proteger e garantir que essas meninas tenham um ambiente adequado para darem continuidade à sua escola. Uma questão, quando eu falo da questão da profundidade destas entrevistas, é justamente isto. Nós, quando falamos do assédio, é um professor que está a assediar uma aluna. Depois nós vamos ver, ela denuncia, não tem provas, e o professor vai dizer não, ela está a inventar porque ela não estuda. São bastante comuns estas narrativas. Okay. Mas tu vais ver o que aconteceu com a Sara. Está numa sala, quando nós falamos de aprender, existem muitos fatores associados para a aprendizagem. Não é só estar na sala, como é que tu estás na sala? A questão da alimentação, a questão da motivação, tudo isto influencia para nós podermos aprender efetivamente na sala de aulas. Tu estás numa sala de aulas com um professor que te cerca no corredor. O teu nível de atenção é outro. Sim. Enquanto que os teus colegas estão a aprender, tu estás preocupado em sentar corretamente, em puxar a saia, em puxar o decote, em passar despercebida, que é para o professor não olhar. Os outros colegas já estão a aprender a matéria. E tu não estás concentrada. Na verdade, nem tens motivação para assistir àquela aula ou para ir à escola naquele dia. E isto tudo vai influenciar na forma como, na tua atenção, na tua memorização, tudo isso, todos esses processos mentais superiores vão ser afetados por esta situação que tu estás a passar. O pânico, o que aconteceu com a Sara, vésperas do exame, o professor chega lá e te diz, olha, tu vais fazer o exame e não vais passar. Como é que tu fazes o exame? Consegues realmente fazer o exame? Porque elas diziam, olha, eu realmente não escrevi nada naquele teste. Eu peguei na caneta e veio um branco. Tu estás com medo, a estudante está em pânico, o professor está ali. Já lhe disse que não vai passar independentemente. Enquanto eu for diretor desta escola, tu não vais fazer esta classe. E o professor sempre vai ter evidências. Olha, aqui está o teste dela, exato. Ela não escreve nada, ela não faz nada. Mas o olhar por detrás daquilo, porque nós falamos da assédio de forma muito superficial. Aquilo afeta severamente todas as funções mentais superiores da vítima, afeta o processo de ensino-aprendizagem e sempre vai colocar o agressor, o assediador, numa situação de vantagem quando nós olhamos para esta questão de provar a questão do assédio. Então, é muito mais profundo do que nós sempre falamos. É verdade, é muito mais profundo, mas numa das conversas que eu tive aqui com uma convidada, ela partilhou uma situação que viveu de assédio e hoje em dia, com as tecnologias, acredito que já nos permitem, de certa forma, tentar juntar algumas provas, não é? Hoje em dia, os telemóveis gravam, filmam, e pode-se criar estas comunidades dentro da escola para se protegerem, redes de apoio entre meninas, para garantir mesmo que estas coisas não haja. Eu acho que as mulheres têm que perceber que elas têm que tentar ter esta força, né? Esta união para garantir que estas coisas não as afetem. Porque estando sozinhas é muito mais difícil, mas se elas partilham esta informação,
pedem apoio, pedem ajuda, com certeza que conseguirão, de certa forma, ultrapassar ou pelo menos gerir até um determinado momento. Mas voltando aqui a Sara, portanto, a Sara primeiro viveu este desafio do assédio sexual na escola, mas depois também começou a viver uma situação de assédio pelo tio dentro da casa onde ela morava, isto é, o marido da tia, não é? E foi uma situação muito triste, que a tia tinha também algumas evidências que fazia de contas que não estava a ver, e a Sara não acreditava que a tia não sabia, e mais uma vez ela estava numa situação de impotência, não é? Quem nunca ouviu uma história dessas? Quem nunca ouviu uma história dessas? De um cunhado, quando nós mandamos as meninas para morar com os tios, para morar com a irmã mais velha, sempre um tio, um cunhado. No final eu tive que optar por uma figura e por isso ficou o tio, mas temos casos de cunhados também. Sim. E a certa altura eu acho que muitas mulheres sabem, atrevo-me a dizer, 90% das mulheres têm conhecimento quando os seus maridos estão ali a assediar as suas irmãs, as suas sobrinhas. Eu tive isso na pesquisa, mas acompanhei também durante o meu trabalho. Elas têm conhecimento, mas elas se calam pelo mesmo motivo que as faz calar em todas as outras situações, preservar o casamento. Eu costumo perguntar, quando dou palestras, eu costumo ser um pouco incisiva, eu pergunto, quanto vale a dignidade de uma criança? Será que um casamento vale mais do que a dignidade, a integridade física e mental de uma criança? Porque são crianças. Pois. Então, a tia da Sara, a tia Ângela, sabia. E esta ideia de que todo mundo sabe, ninguém faz nada, que aumenta o medo da vítima. Como é que ela vai falar? Como é que ela vai iniciar esta conversa? Exato. E voltamos também à questão do ônus da prova, voltamos à ideia de que o tio, o agressor, sempre vai negar. Exato. Então a vítima se cala. Exato. E é numa família onde inclusive existem tabus sobre sexualidade, nem se fala disso. Então a vítima para e diz, como é que eu vou dizer isto para minha irmã? Como é que eu vou dizer isto para minha tia? Quando ele passa a mão em mim, será que não vê mesmo? Elas se colocam estas questões e elas são mais assombrosas que a própria realidade. E elas esperam, de alguma forma, que esta figura as proteja. Exatamente. Não é? Mas o que também é chocante é ver que estas situações, quando elas são conhecidas no seio da família, no caso da Sara e também, com certeza, de várias outras mulheres, a família quase que toda virou-se contra ela, né? E em algum momento ela partilhou com um dos tios. O tio já viu bem como é que todos olham para mim, como se dissessem, veja a menina que tentou tirar o marido da tia. Então, é esta perspectiva que fica, não é? É esta mentalidade que o tio é intocável. Sim. Apesar de ter sido ele o assediador que tentou abusar a menina, ninguém toca a ele. Principalmente se for provedor. Não só da família nuclear, como também do resto da família da esposa. Isto conta muito. Eu acho que quando nós falamos em determinantes de saúde, nós sempre dizemos a pobreza é a causa das causas. Tudo que nós temos de causa, na verdade, tem como base a pobreza. Então, se calhar neste caso também, foi o que aconteceu com a Sara. Não foi, e muda a narrativa. Sim. Não foi o tio que assediou e tentou violar a sobrinha. Foi a sobrinha que seduziu o tio. É uma criança. Nunca vamos... Eu nunca vou aceitar esta ideia de que a menina assediou e fez isto ou aquilo. Mas é o que acabaste de dizer em relação aos professores. O tio era uma figura paterna. Exatamente. Imagine que fosse esse o caso. Ou se ela tivesse, de certa forma, transmitido, ainda que fosse sem querer, algum sinal que eventualmente... Era papel dele como educador, como pai, chefe de família. Repreender aquela menina. Chamar a atenção. Mas não é isto que acontece. E note que, no caso estamos a falar do assédio, mas até mesmo nos casos de violação sexual, que são o horror atual, a forma de resolução dos conflitos familiares que envolvem crianças nunca tem em conta o interesse superior da criança.
Nunca se pensa numa solução considerando a criança como pivô da história. A ideia é sempre preservar o nome da família, a ideia é sempre preservar o casamento, e nós nunca olhamos. É por isso que nós temos casos de violência física, sexual, seja como for, contra as crianças, que são resolvidas ali, paga-se uma multa, silencia-se, nunca mais se fala daquilo. Mas o dano que aquilo causa, o prejuízo mental de uma situação de assédio, de uma situação de abuso, é indescritível. Não é um episódio isolado, é algo que acompanha aquela menina ou menino, no caso estamos a falar da Sara, para o resto da sua vida. E a forma como a família se posiciona. A Sara viu-se abandonada. Viu-se abandonada e disse aqui que em nenhum momento perguntaram a Sara o que de facto aconteceu e como ela se sentia. Isso acontece muito na vida real. As pessoas ouvem uma versão da história, tiram uma conclusão, protegem aquela figura, né? Principalmente, como disseste, quando é um provedor, então, olha... É o Deus, no caso. Retiramos a criança dali, Exato. Não importa se vai interromper os estudos ou não, retiramos-la para um lugar e o abusador continua ali. Continua intacto no seu casamento e a tia, sem querer mexer em nada, não é? Exatamente. Porque o casamento é a coisa mais importante. Enfim, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande estes que as mulheres vivem. E ainda voltando para a figura da Sara, ela depois tem uma relação com um jovem, faz um filho, não é? E começa uma outra fase da vida dela. A mãe solteira. Não gosto dessa expressão, não simpatizo nada com ela. Okay. A mãe solteira. Qual é a expressão que preferes, Stella? Não sei, se quisermos ser honestos, vamos dizer que é uma mãe que tem o desafio de educar um filho sozinho porque o pai se omitiu ou se demitiu. Tem um pai periférico, ponto. Porque é como se estivéssemos a deixar a culpa toda para ela. Sim. Ela é uma mãe solteira, mas aquela criança tem um pai, onde é que ele está até a mãe ser solteira? Então, não sei como é que as mulheres nessa condição se sentem, mas eu ouço isto e me parece ser uma expressão acompanhada de muito preconceito a certa altura. Então, a Sara passou por isto. Quem não conhece uma mulher que tem este desafio? Para mim é um desafio cuidar de uma criança sozinha. Figura, nós, em psicologia dizemos, quando nós falamos do processo de desenvolvimento, a figura da mãe e do pai são importantes. Ele teve um excelente pai que fez o papel de pai e mãe. Ele teve uma excelente mãe que fez o papel de pai e mãe. Não existe. Cada figura tem o seu papel. Ainda que não estejam juntos. Ainda que não estejam juntos. A figura do pai é insubstituível na vida de uma criança. A figura da mãe é insubstituível, por melhor que seja a mãe. A figura do pai sempre vai ser necessária e aquela ausência sempre vai ter um impacto. Então, a Sara passou por isto e isto aliada à dificuldade financeira só vem piorar a situação. E nós olhamos para a situação e por vezes não nos damos conta da emoção desta mãe. Ela está ali, está a correr, está a dar conta, mas como é que ela está por dentro? Como é que ela vive? Qual é a narrativa que ela mesma criou? Ela está a ser resiliente. A que preço? Então, tive a oportunidade de ouvir isto, dos desafios, das questões que as crianças fazem e elas nunca têm resposta porque deveria ser o pai a responder. Daquele menino que acorda às 23 e chora, eu quero meu pai, e tu não tens como ligar para este pai porque nunca te atende. Como mãe, como lidar com estas questões? É muita dor envolvida. É verdade. Bom, a Sara foi esta mãe solteira, como vem aqui refletido, mas já explicaste que não gostas muito bem deste termo e as razões, mas com o passar do tempo ela encontra um companheiro que a fez muito feliz, fizeram-se felizes, casaram-se, mas entretanto a Sara teve mais um desafio, ela não conseguia engravidar. E como muitas vezes já acontece, veio a cobrança. Não por parte do marido, mas sim da família. É uma pressão muito grande para a Sara ter filhos. Esta é uma dura realidade que muitas mulheres vivem, não é, Stella? Dura realidade e uma dor bem silenciosa, que na verdade começa com o preconceito ou a dificuldade que elas têm para entrar em um novo relacionamento. Lembro-me de uma das entrevistadas que disse, olha, o meu sogro perguntou ao meu marido, tu vais te casar?
com uma mulher de segunda mão. Eu me pergunto, mas o que é uma mulher? O que é uma pessoa de segunda mão? E ela dizia, passam muitos anos, mas eu não me esqueço disso. Então, por vezes, são pequenas palavras que parecem inofensivas, inadequadas só, mas que causam muita dor. E é uma dor que acompanha aquela pessoa, porque vai influenciar na forma como ela olha para si mesma. Puxa, eu sou uma mulher de segunda mão. Então, já existe esta dificuldade. Algumas famílias sequer aceitam. Quando a mulher já tem filhos de um outro relacionamento e tenta entrar para as segundas núpcias, é extremamente complicado. Chega lá, não consegue ter filhos. No caso, a Sara já vinha com um, mas mesmo quem vem sem filhos e chega numa relação não consegue ter filhos, é um desafio muito grande. E a Sara teve que deixar o filho dela com os pais. Sim. Aliás, foi uma das exigências, não é? É engraçado que foi exigência da própria família, Exato, da Sara. Da família da Sara. A mãe da Sara na tentativa de proteger. Quem não conhece esses casos? Deixa o menino aqui, deixa a menina aqui, nós vamos cuidar dela. Vai lá, senão vai atrapalhar a tua nova relação, vai viver uma nova relação, nós vamos cuidar do filho. O que é para uma mãe ser separada de um filho? Mais ainda, o que é para um filho ser separado da sua mãe, sabendo que vai para uma nova relação onde vai ter outros filhos. Aquilo que eu dizia, quando nós tomamos decisões na família, raramente pensamos no interesse superior da criança. Então, houve esta separação. Note que o marido, o Gune, não se opunha, pelo menos no início, não se opunha, mas a família julgou que era a melhor decisão para aquela criança. Então, chegamos lá e a Sara tem este desafio. E uma coisa que eu percebi aqui é que nós sempre, quando falamos de violência contra mulheres, nós pensamos nos homens. Mas eu percebi, principalmente em relação a esta assunto da maternidade, a maior parte das pessoas que violentam as mulheres com esta questão da maternidade são outras mulheres. Não encontrei nenhuma das entrevistadas, nenhuma apareceu e disse, olha, o meu sogro sempre perguntou-me de filhos, os meus cunhados, o próprio marido. Não, é uma sogra, é uma cunhada, são colegas de trabalho, são outras mulheres. E às vezes, eu realmente acredito que às vezes é de uma forma inocente, mas porque nós não sabemos a história da outra mulher, eu acho que é melhor evitar. Pois. No caso da Sara, ela, conforme ela disse, olha, eu sou cristã, mas eu cheguei a entrar em lugares que eu nunca imaginei entrar na minha vida, não foi isso que os meus pais me ensinaram, na busca da realização deste sonho que é a maternidade. Então, quando alguém se põe a confrontar os seus próprios valores, sujeitar-se a situações que ela acredita não serem corretas, não faz parte das suas crenças, é porque ela está num desespero muito grande. Desespero muito grande. Então, nós nunca sabemos qual é a luta daquela mulher. Nós falamos muito disto. E os filhos e as crianças, quando vêm, quando não vêm. Algumas se desembaraçam com mais facilidade, brincam com aquilo, mas outras não. No final do dia, o silêncio da noite tem cá um poder para o bem e para o mal. Aquilo junta-se àquela angústia de, mas por que eu não estou a conseguir? O que é que me falta? O que é que eu fiz de errado? Então, nós precisamos... Esta eu acho que é uma questão muito delicada. A questão da maternidade. Não é algo que nós vamos perguntar como quem pergunta o teu batom preferido, como quem pergunta a marca de roupa preferida. Sim. Não, porque é uma questão que muitas vezes não depende da própria mulher. Aliás, nós vivemos numa sociedade em que quando o casal não tem filhos, a culpa é da mulher. Mas nós sabemos perfeitamente que esta questão é de responsabilidade do homem e da mulher. Nós podemos ter um casal onde é um homem que tem dificuldades para ter filhos. Mas isso nunca é colocado em causa, nunca. A culpa é sempre da mulher, e é ela que é atacada por outras mulheres. E é uma dor muito grande. E a Sara, infelizmente, passou por isto, felizmente conseguiu mais para frente, mas teve a questão, fala um bocadinho de forma bastante sutil sobre a violência obstétrica. Exato. São outras mulheres que estão lá, que violentam outras mulheres. E o luto neonatal, então, isto, como é que nós gerimos isto? A comunicação de mais notícias, sempre falamos sobre isso. Como comunicar, porque é engraçado. Nós olhamos para o luto neonatal como um bebê que se foi. Entramos um bocadinho nas questões culturais. Nem sequer viu o bebê, não viveu nem 2 horas, não viveu nem 30 minutos. Mas para aquela mãe, a história começou muito antes. Muito antes. E não é só um filho.
Porque nós estamos a dizer que na nossa cultura a questão da maternidade e a questão do ser mulher andam conjugadas. É verdade. Infelizmente, na nossa sociedade, se a mulher não tem filhos, ela perde algum valor. Pois. Então, a perda de um bebê não é só um bebê que se foi, pode ser para os outros, mas para aquela mulher não. Então, quando nós falamos sobre esta questão da delicadeza do luto e no Natal, é porque há estes sentimentos, esta dor envolvida, esta perda. Não é só um bebê que se foi, Pois. é uma perda de sonhos, uma perda de expectativas. Quem nunca viu uma mulher grávida numa vitrine apreciar uma roupa de bebê? Quem nunca viu uma mulher grávida no celular, screenshots Sim. de vestidos, de roupas, de não sei o quê? Há um sonho que vai se construindo, que se destrói. Então, verdade. precisamos aprender a acolher estas pessoas. É verdade. Mas, acima de tudo, Stella, é o que tu dizes. É tudo isto a ser perpetrado por mulheres que deviam ser as protetoras, acarinhar, não é apoiar outras mulheres, mas são elas que criticam, são elas que crucificam, são elas que cobram, são elas que na maternidade cometem essa violência obstétrica. Então é muito duro isso. É muito duro isso, porque hoje sou eu, amanhã pode ser tu. Então, quando é outra mulher, eu acredito e defendo fortemente que a nossa postura tem que ser diferente. Porque hoje sou eu, tenho filhos, mas amanhã pode ser a minha filha que não consegue gerar outros filhos. Eu gostaria que a minha filha fosse tratada desta forma? Com certeza não. Então temos que também nos colocar no lugar dessas pessoas e não apenas julgar, cobrar e maltratar psicologicamente. Pois é. Então, e a Dorinha? Vamos falar um pouco da Dorinha também. A Dorinha foi um personagem que me deu muito trabalho. Porque no início, que no livro aparece como a irmã da Sara. Como a irmã mais velha da Sara, as primeiras núpcias da mãe da Sara. Sim. Deu-me trabalho porque é um personagem que não fazia parte do roteiro. Em nenhum momento a ideia era ter a Sara viver todas estas experiências. Mas, conforme eu disse, aquilo foi um efeito bola de neve e eu encontrei algumas experiências que não se enquadravam. Por exemplo, a Dorinha ficou viúva. Eu não tinha como ter a Sara viúva nesta parte da história. Mas eu achei de uma riqueza aquelas experiências que eu disse, não, nós aqui precisamos encontrar uma solução. E a solução que eu encontrei foi justamente trazer a Dorinha como irmã da Sara. A Dorinha é aquela mulher que nós conhecemos, que se conformou com o sofrimento da vida, que se conformou com a violência conjugal, que se conformou em não seguir adiante nos seus estudos, que se conformou em não trabalhar, não empreender, não fazer nada. É aquela mulher que se acomoda àquela filosofia machista, em que a mulher está simplesmente ali, não tem lá tantos direitos e está tudo bem com ela. Então, a Dorinha é esta figura, mas o bom de trazer a Dorinha é mostrar que, apesar dela estar ali a demonstrar este conformismo, há uma angústia muito grande nela. Exato. Porque nós olhamos, mas está ali o fulano, está casado há 50 anos, está não sei o quê, tem não sei quantos filhos, o marido tem não sei quantos filhos, não sei onde, mas por detrás disto... ela carrega, e aquilo que tu disseste, o silêncio da noite. O silêncio da noite, sim. Aliás, ela, neste processo de viver este casamento adúltero, quando o marido, pronto, só para contextualizar quem não leu o livro, mas o marido depois arranjou uma segunda esposa e trouxe para casa. Sim. Portanto, ele passou a viver com 2 mulheres dentro de casa. E foi um choque muito grande. Ela na verdade, ela não foi consultada, a coisa apareceu, foi uma decisão do marido, porque queria ter mais filhos e a Dorinha não podia dar mais filhos. E em algum momento a Dorinha fala dessa dor intensa que ela sente, principalmente no silêncio da noite, só dela pensar que no quarto ao lado o marido estava com outra mulher e ela ali. Era uma dor muito forte. E quantas mulheres passam por isso? Quantas mulheres não vivem isso? Eu tenho acompanhado com preocupação alguns debates sobre poligamia. Exato. Nunca estudei o assunto, mas o pouco que eu já li sobre isso faz-me pensar desta forma. Poligamia é um sistema que é conhecido por todos que fazem parte daquele sistema, naquela família.
Eu sei que eu me estou a casar, que sou a primeira, eu sei disso. Eu sei que eu me estou a casar, sou a segunda, sou a quarta, sou a 15ª. Eu sei disso. Eu entro para a relação sabendo. Outra coisa é, nós estamos juntos, vamos nos unir numa relação monogâmica. Este é o nosso acordo, porque todas as relações, todos os casamentos têm acordo. Este é o nosso acordo. E a certa altura, eu sou confrontada com uma segunda parceira. No caso da Dorinha foi pior. Ela simplesmente viu a porta abrir e alguém a entrar junto com a família do seu parceiro. Então, é uma tentativa. A forma como eu vejo esta questão da poligamia, como ela é tratada de forma leviana, é uma tentativa de acomodar promiscuidade, na verdade. Esta é a minha opinião. Porque poligamia como sistema existe. Nós conhecemos, volta e meia aparecem na televisão, e nós conhecemos casos. É um senhor que tem 20 esposas. E as 20 vivem muito bem, os filhos têm uma excelente relação, as esposas têm uma excelente relação, ele consegue garantir provisão material, emocional, sexual, tudo para as 20. E eles vivem assim, está tudo bem com isso. Agora, quando nós estamos numa relação de duas pessoas, o acordo foi esse, e em algum momento vem uma outra pessoa. É verdade, quando nós temos um contrato, sempre podemos ter adendas. Olha, o casal pode sentar, vamos arranjar mais alguém, vou te arranjar uma irmã, usa-se muito essa expressão, vou arranjar uma nova esposa. Querendo poliandria, olha, vou ter um novo marido. As pessoas falam sobre isso. Mas esta introdução forçada, porque eu tenho um parceiro não sei onde, eu tenho uma parceira não sei onde, mas eu quero trazê-la para junto da família, a revelia daquilo que foi o acordo inicial com a primeira parceira. Isto é uma tentativa de acomodar a promiscuidade. E voltamos à Dorinha. Como é que ela se sente com isto? Provavelmente, se o Pascoal tivesse sentado com ela, olhando para aquilo que era a personalidade dela, nem teria encontrado tantas dificuldades. Ela teria concordado, olhando para aquilo que é a Dorinha. Com muita dor no coração, mas provavelmente ela teria concordado. Mas não foi isso que aconteceu. Ela sentiu-se traída pelo marido, sentiu-se traída pela família dele. E pior ainda, era saber que a razão desta situação é aquilo que o Pascoal, o marido dela, alegava, é que não, ela não conseguia ter mais filhos. Então, E só para dizer mais uma vez a questão da dor envolvida. Sim. Ela sentia muita dor, saber que, olha, meu marido está naquele quarto ali. Com outra mulher. Com outra mulher. Provavelmente ela saísse à rua, linda, radiante e tudo mais, mas o desconforto, a dor emocional que ela carregava era muito grande. É verdade. Era muito grande. Pois é, Stella. Este livro reflete de todas as formas muitas dores, né? Muitas dores. O que mais nós não falamos aqui? Estamos no fim da nossa conversa, na verdade. E pronto, há aspectos que nós já falamos, mas há detalhes que também eram importantes serem partilhados. E talvez só para tentarmos compactar aqui a história toda, quem quiser, olha, adquira este livro, é super interessante. No fim, o livro Suicidaram a Sarah é o resultado de todos estes desafios ou angústias que ela foi vivendo, né? Que ela foi se maltratando. Na verdade, ela foi morrendo aos poucos. E quem for a ler o livro no fim, ela depois é presa, não é? Sim. Ela é presa e, de facto, suicida-se. Mas já tinham suicidado. Com base na... A Sarah morreu muitas vezes. A Sarah morreu muitas vezes. O livro termina mesmo com a questão da violência doméstica conjugal. Sim. Que não acontece com todas, mas acontece com muitas, a violência doméstica conjugal. E lá nós temos desde a violência física, a violência sexual, que é um assunto do qual muita gente foge. É estranho falar sobre violência sexual no casamento, numa situação onde a mulher é ensinada que nunca deve se recusar. Pois. Não é? Mas eu encontrei estes casos em que foi mesmo a força, foi mesmo de pegar como se fosse um abusador na rua. Então, é uma questão de revermos estas questões. É por isso que nós, os psicólogos, não vou dizer que não concordamos ou temos reservas em relação a esta questão do Colaia, porque é uma ideia
padronizada que se passa, mas existem questões individuais que precisam ser consideradas. Quando nós falamos da terapia de casais, por exemplo, nós estamos a olhar para o casal, para os dois. O que é que nós estamos a trazer para a mesa? O que é que ele está a trazer? O que é que ela está a trazer? Muitas vezes as pessoas, quando se casam, apegam-se àquilo que é bom. Os dois gostamos de dançar, os dois gostamos disto, os dois gostamos de azul, e poucas vezes olham para aquilo que pode ser fonte de conflito, para ver como é que nós vamos gerir isto, se em algum momento nós tivermos este desafio. Então, a ideia da terapia de casal, terapia dos noivos, é mesmo ajudar a ver estes aspectos, ver se vai funcionar. Existem comportamentos, aquela ideia das mulheres, depois do casamento vai mudar. Existem comportamentos que não vão mudar, fazem parte de toda uma geração de família, é um comportamento padrão naquela família. Então, analisar esses aspectos. E nós encontramos isto. E é uma mudança, porque o marido da Sara não era assim no início, aparentemente. Não demonstrava isso. Sim, não demonstrava. Mas ele passou por situações difíceis, inclusive, e é por isso que eu digo, cuidar da saúde mental dos homens é uma forma de proteger as mulheres. E ele não soube lidar com isto. Isto acabou, de certa forma, trazendo à tona comportamentos que se calhar até existissem lá reprimidos, não sei, mas trouxe este comportamento violento nele e lá estavam e tínhamos crianças envolvidas nesta história. Quem não conhece uma família que vive assim, com crianças lá, como é que elas ficam, como é que elas são afetadas, o filho das primeiras núpcias, como é que fica nisto tudo. E muitas vezes nós, quando falamos sobre a violência conjugal, nós pensamos sempre nos homicídios, na mulher como vítima, mas não pensamos, se calhar, nos suicídios. Não pensamos. Eu tive o prazer de conversar com mulheres reclusas que foram vítimas de violência. E há muitas histórias por detrás daqueles muros, daquelas grades dos nossos estabelecimentos penitenciários. Como é que elas lidaram com isto? Eu costumo dizer assim, a gente vê todos os dias nos noticiários, é incrível que não temos mais notícias tanto quanto estas. Mulher mata marido, marido mata esposa. Nenhuma pessoa mentalmente equilibrada acorda e mata seu cônjuge. Não existe. A menos que tenha um transtorno mental grave, uma esquizofrenia, borderline, um ataque desses, e isto acontece. Se nós encontrarmos, aquilo é o culminar de toda uma relação conflituosa, onde possivelmente não houve a gestão sábia destes eventos. E esta ideia de casamento a qualquer custo, incluindo da própria vida. Eu digo assim, o divórcio, a separação de um casal não é nenhuma tragédia. Tragédia é um suicídio ou um homicídio que ocorre porque não houve um divórcio ou uma separação. Isto sim é uma tragédia. Então, por vezes é isto, é um casal que nós vemos que isto não vai terminar bem, mas estamos ali a aconselhar, estamos ali a dizer aguenta, tenha paciência. Vocês têm filhos. Vocês têm filhos, ser mulher é isto, tens que ser forte, tens que ser firme. Olha, os recursos emocionais das pessoas são diferentes. Nós não podemos exigir de pessoas diferentes a mesma postura. Estamos a falar de mulheres. Não podemos achar que todas as mulheres têm condições de aguentar certos tipos de violência. Algumas até conseguem e se calhar vamos dizer que saem-se bem, não sei, tenho reservas, mas conseguem chegar às botas de ouro e dar uma entrevista bonita e falar de paciência. Aquela paciência de que falam, no final do dia, são silêncios perante situações de violência, situações de abuso, e elas aguentaram. Mas nem todas aguentam. Nós temos histórias diferentes. Há mulheres que vêm de famílias disfuncionais, já vêm com traumas e chegam ali para aquela relação. Então nós precisamos aceitar que as pessoas são diferentes e que nem sempre o final de uma relação é uma tragédia. Volto a dizer, tragédia é um homicídio, tragédia é um suicídio que poderia ter sido evitado com um divórcio ou uma separação. É verdade, Stella. São situações que requerem, né, determinação, coragem, amor próprio pela vida, pelos nossos, né? E a minha última convidada disse aqui uma coisa muito interessante. Ela disse: eu primeiro amo Deus, segundo sou eu, terceiro sou eu, quarto sou eu, quinto sou eu. Depois é o meu marido, e meus filhos, o resto da família. Então, é muito importante termos este amor próprio. Não nos anularmos perante regras e rótulos da sociedade. Porque senão acabamos mesmo
nos suicidando aos poucos. Stella, estamos no fim da nossa conversa. Muito obrigada por teres cá vindo. Eu que agradeço. Partilhar essa tua experiência através da tua obra e da tua experiência profissional, né, como psicóloga. Poderíamos continuar aqui ainda muito mais tempo, porque há muito que gostaria de explorar contigo, pela profissão que tens também, mas acredito que haverão outras oportunidades, não é? Para darmos continuidade. De certa forma já deixaste aqui vários conselhos às mulheres, mas para fecharmos, uma frase de incentivo e motivação às mulheres, principalmente nesta perspectiva de psicologia, não é? Tu és uma referência em psicologia e ativismo, né? Pela saúde mental. Hoje fala-se tanto disso, né? De saúde mental. E é bom que se fale, porque saúde mental ainda é um tabu, sempre foi, ainda é um tabu na nossa sociedade, é assumido como frescura, buscar psicólogo é frescura, o psicólogo é um profissional considerado de luxo, mas que não deveria ser. Então, com base no que eu tenho acompanhado no meu trabalho, neste ativismo, na interação com mulheres, o que eu diria é: permitam-se conhecer-se. Quando eu digo conhecer-se, nós crescemos dentro de uma família, dentro de uma sociedade que nos transmite valores, que nos transmite conhecimentos e crenças, e vão pesar muito a certa altura. Nós precisamos parar e pensar: isto que eu estou a fazer, o que eu estou a ser, é realmente o que eu quero? É realmente isto que eu quero viver? Ensinaram-me que ser feliz é isto. Eu estou feliz realmente olhando para aquilo que são os meus sonhos? Então, definir critérios claros para aquilo que eu quero. Quando nós não temos critérios claros sobre o que nós queremos para a nossa vida profissional, acadêmica, afetiva, nós nos colocamos vulneráveis a tudo, incluindo aquilo que nos faz mal. Então, definam critérios claros sobre o que vocês querem para a vossa vida, seja em que esfera for, e sejam fiéis. E sempre que estivermos numa situação que coloquem em causa esses critérios, nós vamos sentir o peso e vamos parar e dizer: não é isto que eu defini para mim, não é isto que eu quero, eu não posso estar aqui, eu não posso continuar com este caminho. E sejam sempre, sempre fiéis. Nunca se reduzam para acomodar outros interesses que não sejam os vossos. Muito bom, muito bom. Os nossos interesses, apesar de incluírem outras pessoas, são nossos interesses. Exatamente. São nossos interesses. Stella, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Mais uma vez, pelo presente. E olha, onde é que as pessoas podem encontrar o livro? O livro? Porque tu também tens outras obras. Todas elas falam desta figura Sara. Da figura Sara. Os outros são infantos juvenis, falo da desigualdade de género na família, na infância, e o outro fala sobre abuso sexual intrafamiliar. Ensinamos as crianças a não guardar o segredo quando alguém toca no corpo delas. Falo sobre o semáforo do toque. Então, são trabalhos que eu acho que vale a pena nós conhecermos. Os 3 livros estão disponíveis aqui em Maputo, Posso falar? Sim. Na Livraria Escolar Editora, na Livraria Mabuco e na Livraria Paulinas. Okay. E na Beira, na Livraria Funza. Muito bom, muito bom. Stella, tem aqui uma prenda para ti, que é um patrocínio da Brand Solution, que é uma empresa que faz brindes corporativos, institucionais, material de comunicação e branding, não é? Então, espero que gostes. São alguns acessórios para mulheres. Posso abrir? Podes. Obrigada pelo carinho. Pode abrir. Para elas. Esta é uma necessaire para viagens, para algumas deslocações. Às vezes, muitas vezes saímos de casa e queremos levar aí algumas mulheres, né? E depois tem este acessório aqui, que é um pendurador de bolsas. Ai, que giro! És tão querida. Nós sempre precisamos. E tem espelho, pendurador de bolsas, então dá para retocar aí a maquiagem. Então isto fica assim, não é? Pronto. Ai, que giro! Muito obrigada pelo carinho. É um prazer. Obrigada.
E muito obrigada, Sara, mais uma vez, a todos vocês que nos acompanham também. Não deixem este episódio chegar ao fim sem se subscreverem no nosso canal no YouTube, seguir as nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos vocês que fazem parte desta comunidade que está cada dia a crescer cada vez mais. Não estamos só em Maputo, estamos no país todo e agora estamos pelo mundo, estamos em alguns países, então isso deixa-nos muito motivados, muito felizes para darmos continuidade a este trabalho, que é muito prazeroso, mas também que nós nos dedicamos muito. Tanto eu como a minha equipe colocamos muito esforço para garantir que os episódios vão ao ar semanalmente, com a qualidade, com as conversas todas que nós aqui trazemos. Então, olha, muito obrigada, subscreva-se ao nosso canal e siga todas as nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.